Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem vos saúda neste momento é o seu irmão em Cristo, pastor Davi Donizete da Costa, residente na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Congrego no Ministério de Madureira, aqui em Ribeirão Preto. Faço parte da Debrasiara. Amém? Louvado seja Deus. Sejam bem-vindos ao meu canal. Este é o meu canal, Canal Família, tá? E eu gostaria aqui de deixar mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, a qual nós estudamos da editora Betel, né? Glória a Deus, e aqui nos traz o título Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma. Amém? Muito bem. E hoje nós estamos aqui diante da lição número 9. A lição número 9, ela traz o título A Triunidade Divina. A Triunidade Divina. O Pai e o Filho em perfeita harmonia eterna. Antes de entrar no assunto a ser abordado neste vídeo, eu gostaria de fazer um apelo para você assistir esse vídeo até o final. Nos abençoe deixando o seu like, abençoado. E também, se você ainda não é inscrito neste canal, convido você a se inscrever neste canal. A sua inscrição é muito importante para fazer com que este canal alcance mais pessoas para ouvir a palavra de Deus. Amém? Muito bem. A triunidade divina. O que o escritor quis dizer com a triunidade? Ao declarar sobre a triunidade divina, ele disse que Deus é um só, mas existe três pessoas distintas. Amém? Muito bem. Nós temos aqui um texto áureo que diz assim: E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Está no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 45. Temos aqui também a verdade aplicada, que em outras versões são a verdade prática, que diz assim: Jesus Cristo é a plena e definitiva revelação do Pai. Amém? Os objetivos da nossa lição é compreender que em Jesus Deus manifestou o seu amor. Segundo, ressaltar que o Filho e o Pai são um. E terceiro, identificar o Filho, os atributos do Pai. Amém? Para quem não sabe, nós usamos a Betel Dominical, que é propriedade da Assembleia de Deus de Madureira. Louvado seja Deus. O texto em referência se encontra em João capítulo 5, versículo 19, 20, 22, 23, 26 e 27. Nós não vamos ler esse texto em referência, fica para você ler aí na sua casa, no seu momento de leitura devocional. Glória a Deus. Também, eu gosto sempre de deixar uma pré-aula somente do tópico número 1, né? E recomendo a você que, se você for assistir este vídeo, esta pré-aula, assista, mas não deixe de ir participar da Escola Bíblica Dominical na sua igreja onde você congrega. Amém? Muito bem. A introdução da nossa lição, ela diz assim: o Evangelho de João relata fatos que mostram o Deus Pai na vida do Filho, na vida do Deus Filho. João 5,19.
o próprio Jesus descreve que ver o Filho era como ver o Pai, em João capítulo 14, 9. Paulo escreve que através do Filho, o Pai visitou seu povo, Gálatas capítulo 4, 4 e 5. Nessa perspectiva, Jesus é a verdade plena, definitiva do Pai. Mateus 11, versículo de número 27. Muito bem. Então, nós observamos aqui que nós lemos a introdução e nessa introdução, ao ler essa introdução, nós já nos preparamos para entrar em todos os assuntos que será abordado nesta lição. Louvado seja Deus. Nós temos aqui, meus queridos, um comentário que antecede, aleluia, o ponto 1 do tópico 1. Fala sobre o amor do Pai é visto no Filho. Nós observamos que isto é uma declaração verbal, né, sobre o envio do Filho para salvar o mundo, Então observamos que quando fala sobre o amor do Pai é visto no Filho, fala-se uma declaração verbal do próprio Deus, que a qual Deus, ele amou o mundo de tal maneira. Uma declaração verbal sobre o envio do Filho para salvar o mundo. Muito bem. O escritor, ele escreveu aqui: o Filho de Deus possui a mesma natureza e a mesma essência de Deus. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crerem não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 3, e versículo 16. E observamos que este versículo admirável aponta para a dimensão do amor de Deus por nossa vida. Muito bem. E somente por Jesus Cristo podemos receber a adoção como filho de Deus. E João, em sua primeira carta, diz que o amor do Pai por nós é tão grande que somos chamados de filhos de Deus, e nós somos, de fato, filhos de Deus. Está aí este comentário que antecede aqui o ponto 1 do tópico 1 da lição número 9. Eu quero aqui deixar bem claro a vocês que eu não sou professor de escola dominical, eu sou aluno, participo da escola bíblica dominical como aluno e também estou aqui com a lição de aluno, certo? Betel dominical, mas é lição de aluno. Porquanto, quando você chegar na escola dominical, lá na sua igreja, talvez você vai ver totalmente diferença na aula minha com a aula do outro lá, é porque eu sou aluno. Amém? Aleluia, glória a Deus. Ponto 1 do tópico 1 diz: o Filho unigênito de Deus. Falando em unigênito, acho que todo mundo já sabe o que significa a palavra unigênito. Mas aqui estamos falando o Filho unigênito de Deus. O unigênito ou o Filho único de Deus. Por quê? Porque ele é o único
o único filho em sua espécie. Ele é o único que possui a mesma natureza de Deus, ele é o único que possui a mesma essência de Deus e a mesma divindade de Deus. Por isso ele é o unigênito, filho de Deus, porque ele é o único que tem o mesmo caráter, a mesma essência, a mesma espécie e tem a mesma natureza de Deus. O Filho unigênito de Deus provém de Deus, Pai, de quem tem a mesma natureza, e os termos aparecem algumas vezes nos escritos de João, todas elas relacionadas a Jesus. Ali em João capítulo 1, versículo 14 e 18, 3, 16, 18, e primeira epístola de João, capítulo 4, verso 9, ressalta a sua divindade. Muito bem. E observamos que até mesmo o apóstolo Paulo, ele descreve Cristo como o primogênito de toda a criação. Agora, falando também sobre a divindade, ela fala de uma natureza sagrada, né? Que essa natureza sagrada, ela pertence a Deus e Jesus faz parte do mesmo. Sendo assim, o unigênito aqui não nos conduz à ideia de geração, mas a ideia de natureza, a ideia de caráter, a ideia de essência, a ideia de divindade. O unigênito de Deus tem familiaridade única com o Pai. E Jesus, como Filho de Deus, ele é eterno. Por isso, o profeta Isaías declarou lá no capítulo 9, versículo 6, o profeta Isaías, ele declarou que Jesus, ele é o Pai da eternidade e ele é o príncipe da paz. Louvado seja Deus. Amém? Então, observamos aqui, nesse primeiro ponto, e eu estou um pouco com dificuldade, pois eu acabei de sair de uma crise gripal há poucos dias, e a garganta, as cordas vocais ainda está dando um pouquinho de coceira, mas mesmo assim eu estou fazendo questão de gravar esse vídeo. Aqui nós estamos encerrando, o primeiro ponto do tópico 1 da lição número 9, agora vamos passar para o ponto 2 do tópico 1. Vamos falar sobre a vontade do Filho é a mesma vontade do Pai. Muito bem. A vontade do Filho é a mesma do Pai. Qual que é a vontade do Pai? A vontade do Pai, quando fala-se em vontade, fala-se em desejo. E a vontade do Pai, ou o desejo do Pai, é para que ninguém se perca, mas todo chegue ao pleno conhecimento da verdade da salvação. Então, o desejo do Pai, que é o mesmo desejo do Filho, é salvar o mundo, né? Por isso é que Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar o mundo. Como implicação da importância da unidade entre o Pai e o Filho, nós possamos observar
a integração de Inter que esse causa. Vejamos o que Jesus disse a esse respeito. Jesus disse: o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se eu não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Observamos aí que, sendo ali eles da mesma natureza, é uma triunidade, o que um faz, o outro faz também. Aí entra aquele ditado que muitos usam, tal pai, tal filho, né? Aí nós possamos dizer realmente que como é o pai, também é o filho do pai, que foi enviado ao mundo para nos salvar. E Jesus assim falou em razão da opinião que os judeus tinham a respeito dele. As opiniões dos judeus não era favorável a Jesus, né? E ali em João capítulo 5, versículo 16 ao 18. O foco narrativo de Cristo nos faz ver que ele não fazia nada contra a própria vontade, porque a vontade do Filho é a mesma do Pai. O Filho, em certa ocasião, fez uma declaração que fortalece essa verdade. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se todos temos que pensar dessa forma, concernente ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Nós estamos aqui encerrando o segundo ponto do tópico 1 da nossa lição e vamos falar sobre o terceiro ponto do tópico 1 da lição número 9. Aqui nós vamos encerrar esta pré-aula. Amém? Muito bem, eu sei que aqui com toda simplicidade, não tem assim grandes conhecimentos teológicos, igual eu vejo aí aos demais vídeos aí no YouTube, que eu assisto também, né? Mas aquilo que Deus proporcionar no meu coração também eu quero fazer. Muito bem. O Filho, ele foi enviado para fazer as obras do Pai. Observamos aqui que esta obra salvadora é uma obra proveniente direto de Deus, pois observamos que desde o Antigo Testamento, Deus sempre propunha a salvar a humanidade, né, dos seus deleites, dos seus erros, das suas falhas, né? Dando livramento dos inimigos. Então a proporção de Deus é salvar. E o Filho foi enviado para fazer a obra do Pai. O Filho, ele foi enviado para nos revelar a vontade do Pai, né? E esta é a vontade de Deus nas nossas vidas. Jesus disse assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. E nós observamos aqui, ali no Evangelho de João, quando ele deparou com aquele cego de nascença, que na opinião dos discípulos e daqueles que o seguiam, aquele cego estava passando por este momento de cegueira na sua vida, porque talvez tinha cometido um pecado ou tinha
herdado, né, dos vossos antepassados. E perguntou para Jesus: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Então Jesus disse para eles que nem ele pecou e nem os seus pais pecaram, mas ele nasceu assim para que a obra de Deus fosse manifestada e Deus fosse glorificado através dele. Aí convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Então, através da cura daquela enfermidade, era uma obra que de Deus e Jesus veio fazer enquanto era dia. Jesus, irmão, jamais teve vaidade em seu coração. Ele tinha o entendimento de que as suas obras eram as obras do Pai. Então, observamos que nos ensinamentos de Jesus, todas as obras que ele fazia não era dele, mas eram as obras do Pai. O Filho de Deus nos ensina a nos empenhar em promover, né? Promover os interesses do Pai, e assim como o Pai, assim como ele, ter a convicção de que não podemos fazer nada de nós mesmos. Ele mesmo diz: sem mim nada podeis fazer. Olha só que coisa interessante. Então nós devemos nos sujeitar ao Pai, buscando reconhecer a vontade dele para a nossa vida. Nós temos que, como se diz, sujeitar o Pai buscando a vontade dele. Por isso a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus e ele chegará a vós. Amém? Muito bem. Como eu estou com uma lição de aluno, eu vou ler aqui a síntese deste tópico número 1, que diz assim: eu aprendi que o Filho unigênito de Deus provém de Deus Pai, de quem tem a mesma natureza. O unigênito de Deus tem a familiaridade única com o Pai. Jesus, como Filho de Deus, ele é eterno. Por isso Isaías chama de Pai da eternidade. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, como eu prometi, fazer só do tópico 1 aqui, eu encerro o tópico 1 desta lição. Amém?